Oi, pessoal! Então, vamos hoje, para mais uma lição. Hoje estamos com a lição 9, com o título Palavras de Encorajamento. O texto base é Josué 1, de 1 a 9, e essa lição foi escrita pelo pastor Marcos Lopes. Então, vamos dar uma lida aqui, iniciar a lição dando uma lida aqui no texto base, Josué 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nossa. Então, Deus faz uma convocação, né, direta a Josué, devido à morte, né, após a morte de Moisés. Deus precisava, né, que a promessa se cumprisse e delegou a continuar com essa missão o Josué, né? E desconfia-se, né, uma coisa que a gente não pode afirmar, não temos certeza, de que Josué teve medo, né? Pois Deus o orienta a ter coragem, né? A gente vê várias vezes nesse trecho a ênfase, né, coragem. E Josué naquele momento substituía Moisés, né? Então, imagina, né? E Moisés foi o único profeta que viu Deus face a face. Ou seja, imagina como que foi para Josué receber essa informação de que ele ia assumir a responsabilidade, tudo que estava delegado a Moisés, a partir daquele momento passa tudo para as mãos dele. Então, eu imagino me colocando no lugar de Josué que a perna treme, né? Fica com medo, obviamente, né? E quantos de nós nos sentimos medo, né? Todos nós sentimos medo em algum momento da nossa vida, né? E diferente um pouco das outras lições, o pastor Marcos ele divide a lição em somente 2 pontos, só que o segundo ponto ele vai destrinchar, né, em outros pontos. Mas o primeiro ponto dessa lição é a questão do medo e a ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Essa pesquisa tem como base o ano de 2019, né? E a ansiedade, ela é uma emoção primitiva, né? E tem como objetivo nos proteger. De certa forma, é uma questão de proteção. É um estado mental e corporal, né? E causada por uma ameaça diluída. Então, um exemplo, né?
Não é que a pessoa não é o desemprego, mas a possibilidade do desemprego. É isso que é a ansiedade, né? É o sofrimento precoce de um futuro incerto. A pessoa tá ali naquela agonia, naquela ansiedade e naquela angústia por uma coisa que ela nem sabe ao certo se vai acontecer ou não, né? O problema não existe, mas você sofre como se ele existisse, né? E vários personagens bíblicos, eles sentiram medo, né? Voltando a falar sobre medo, vários personagens, nós temos aí inúmeras histórias em que relatam alguns momentos de alguns personagens com medo, né? Assim como Josué. Mas o real problema de Josué foi a ansiedade, né? A preocupação, né, de como que seria, né? Como que seria os próximos dias, os próximos anos, ele assumindo aquela responsabilidade de Moisés, que foi de Moisés e agora estava sendo delegada a ele, né? E Deus, em todo esse contexto, nós não temos dúvida do quanto que Deus ele é maravilhoso e ele conhece as nossas imperfeições e ele cuida de nós, independente de qualquer coisa, ele cuida daqueles que são seus e que estão sob os cuidados, sobre a sua proteção. O segundo ponto é se preocupe com o que deve se preocupar. Nossa, esse ponto é bem marcante, assim, porque se preocupe com o que se deve se preocupar. Quantas vezes a gente se pega se preocupando com coisas super inúteis, né, e fútil. O estoicismo, que é uma doutrina citada pelo pastor que dá da lição, diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. Ou seja, você está com toda uma situação, todo um cenário. Você vai ter que parar, você vai ter que fazer isso. Parar, analisar toda a questão e se controlar e se concentrar, buscar, olha, de tudo isso, a única coisa que eu posso, que está do meu domínio, que eu posso controlar, é nisso que eu vou focar. Porque não, tem coisas que não adianta, né? É igual as pessoas, por exemplo, que têm dívida, né? Aí fica se perturbando por causa de dívida, e não dorme bem e tal. E a minha mãe, ela sempre fala pra mim, se você não dormir bem, pagasse suas contas, ok, né? É tipo assim, faz que resolve. Mas você deixar de dormir bem por causa de uma conta, não vai pagar a conta. Não vai. Muito pelo contrário. Você vai dormir mal um dia, aí no outro dia você vai dormir mais mal ainda, aí vai passar os dias maus porque você não vai estar bem, porque não dormiu bem. E nós somos seres humanos e precisamos dormir bem, precisamos descansar, o nosso corpo precisa descansar. É bíblico isso. É bíblico que a gente precisa descansar. Então, e aí vai virando, né, um mar de coisas ruins que vão acontecendo. Então, não adianta, não resolve. Se resolvesse, eu dizia pra você, não durma, mas não resolve. A não ser que você vai dizer, não, eu não vou dormir porque eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro para poder pagar minhas dívidas. É outra questão. Que eu também não sei se eu recomendaria, né? Depende muito de muitas coisas, de muitos fatores. Mas, enfim. É normal o medo quando se está em uma situação adversa, cheia de possibilidades. Então, é super normal ter medo. Não tem porquê se sentir, como é que eu posso dizer, fraco. Dizer assim, se eu tô sentindo medo é porque eu sou fraco. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de você sentir medo é super, super normal e natural. Josué fez tipo um estágio, que a gente pode dizer assim, porque ele acompanhou Moisés, né, toda a sua caminhada. Então, mas mesmo assim, ele se preocupava. Então, ou seja, o cara tava ali,
do lado de Moisés, vendo tudo, acompanhando tudo, e mesmo assim sentiu medo quando foi passada a responsabilidade para ele, né? Até porque um dos principais motivos é o fato dele ter muito conhecimento, porque ele conhecia o povo e sabia que não era fácil. Então, o que aumentava mais ainda o medo e a ansiedade de Josué naquele momento. Mas Deus chamou a atenção dele para o que realmente ele deveria se preocupar, né? Então ele estava focando em outra coisa, em outra situação que não era para ele focar. Então Deus vai lá e dá um estalozinho nele, chama a atenção dele para ele focar naquilo que realmente ele deveria focar e se atentar. E aí no ponto 2, né, como eu falei, o pastor foi dividindo o ponto 2 em outros pontos. O primeiro ponto, que seria o 2.1, tem como título Deus garante a Josué o que ele fará. E aí tá lá no versículo 1 e 2, né? No versículo 1 e 2, vou ler novamente aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, ele anuncia a morte de Moisés e já delega a Josué, né? Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Então ele já, nesses 2 primeiros versículos, ele já anuncia e delega a função de Josué. Nos versículos 3, 4 e 5, Deus diz o que ele realizará. Então, 3, 4 e 5, vou ler aqui também. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, e vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, né? Deus está falando ali para ele todo o passo a passo do que ele vai ter que fazer, né? E dá toda a confirmação e toda a confiança para ele. Aqui, por exemplo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te darei como eu prometi para Moisés. Então, assim, é a mesma coisa. Eu prometi para Moisés e agora estou passando para você e vai ser da mesma forma. E aí ele explica, né, toda a questão de limite territorial e afirma para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Tudo isso que Deus fala, naquele momento, pode para as pessoas que estão de fora, vendo a situação, uma coisa bem óbvia, porque assim, poxa, você já tinha falado tudo isso para Moisés, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, e você está repetindo tudo novamente para Josué, mas era preciso, era necessário fazer isso. E Deus sabia que ele precisava falar isso tudo novamente, mesmo que parecesse óbvio, mas ele precisava falar de novo, porque naquele momento, Josué recebendo toda a responsabilidade que ele estava recebendo, ele precisava de uma palavra de confirmação, de encorajamento, que é o título da nossa lição de hoje. Então, assim, ele precisava disso, devido ao momento, a ansiedade, o medo que estava tomando conta dele, entendeu? E aqui, o que o pastor, uma das observações que o pastor da lição fala, que Deus sabe que a nossa fé, ela dá aquelas... a nossa fé, ela tem os altos e baixos, né? Nós temos os altos e baixos da nossa fé. E algumas vezes pensamos que estamos sozinhos. Então, devido a isso, foi esse o motivo de que Deus tenha feito essas afirmações
óbvias para Josué, exatamente por causa disso, para que fique bem claro para ele que tudo que foi prometido para Moisés seria prometido da mesma forma para ele, para que ele cumprisse o que estava determinado, a vontade de Deus cumprisse, né? Então, o que Deus quis dizer a Josué neste momento é que ele era uma âncora, né? Deus era uma âncora para Josué. E se caso ele esquecesse de tudo ou perdesse tudo, era para ele se agarrar em Deus e confiar nas promessas. E isso não serve só para Josué. Chega a ser emocionante, né? Porque quantas vezes a gente não sente medo, a gente não se sente sozinho e fica perdido, né? Sem saber o que fazer. E aí é nessas horas que a gente, por mais que seja óbvio, né? A gente sabe que a gente não tá sozinho. E é nessas horas que a gente precisa que alguém venha e diga pra você: você não está sozinho, mesmo que seja óbvio isso. Tem coisas que são óbvias, mas que precisam ser ditas. Então, tudo isso que Deus falou, né, toda essa confirmação e tudo para Josué foi para dizer para ele: meu filho, vai. Eu sei que você está com medo, eu sei da sua ansiedade, eu sei da sua preocupação, mas eu tô contigo, independente do que acontecer, independente se você vai perder tudo, se, enfim, independente de qualquer coisa, eu vou estar aqui, eu tô contigo. Enfim, né? Então assim como Deus falou isso para Josué, serve pra gente, sem sombra de dúvidas, né? O segundo ponto, o 2.2, Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. Versículo 7, 8 e 9. Vou ler aqui também, novamente. 7, 8 e 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você observar, a palavra coragem é repetida 3 vezes. Se Deus repetiu essa palavra 3 vezes, é porque ele sabia o que estava acontecendo ali dentro de Josué. Por fora, talvez ele nem transparecesse, né? Mas Deus sabia. Porque como a gente falou, se você olha o personagem Moisés, a pessoa, o profeta, o cristão que Moisés foi, pô, você imagina você receber a responsabilidade, a missão de seguir com tudo que tava, que era para Moisés, e a partir daquele momento passa para ele. Imagina só, gente. Tenta se colocar no lugar de Josué. Nossa, eu me coloco e fico assim, já fico um pouco nervosa só de imaginar, porque realmente é muito tenso, muito tenso. Então, sabendo disso, Deus repete 3 vezes a palavra corajoso. Ele enfatiza e no final, no último versículo, ele fala de novo: não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas. Ou seja, não tenha medo. Não te espantes. Não fique preocupado. Porque o Senhor teu Deus, eu, o teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Ou seja, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que mandei. Né? É o que Deus está falando, afirmando para Josué. Não tenha medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que eu te mandei.
É só isso que Deus fala para Josué naquele momento. E ele fala pra gente também. Deus fala isso. Ele tá falando isso pra mim agora, ele tá falando isso pra você. Não tenha medo. Não tem problema. Apenas se disponha a fazer o que eu te ordenei. Ser forte, ser corajoso não significa que não sinta medo. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa corajosa, uma pessoa forte, uma pessoa empoderada, né? A palavra do momento, né? Empoderada. Mas o fato da pessoa ser corajoso não significa que ela não tenha medo. É óbvio que ela tem medo. Todo mundo tem medo, como eu já afirmei aqui. Porque o medo ele é uma emoção primitiva e é fundamental para a nossa proteção e prevenção. Então é super... O medo ele é necessário. Ele é aquele mal necessário, porque é ele que nos freia, é ele que faz a gente parar, pensar, raciocinar antes de fazer as coisas, né? E como ele está falando, é uma questão de proteção e prevenção. O medo ele é para isso, né? Eu só abrindo um parêntese aqui, por exemplo, o meu pai, ele é bem aventureiro, né? Eu tenho um pai e uma mãe muito aventureiros. E eles, assim, não é que eles incentivavam, mas acaba que a gente também tem essa questão de aventureiros, né? De pular da pedra tal, e pula não sei da onde, e faz tal coisa, e anda de bicicleta, e anda de skate, e anda de um monte de coisa, enfim. E mas o meu pai e minha mãe, eles sempre ensinaram a gente, eles nunca proibiram a gente de fazer as coisas, fazer as aventuras, mas eles sempre nos ensinaram a fazer isso com cautela, porque o papai sempre dizia que o medo mantém você vivo. E é super real isso, super real. O medo mantém a gente vivo. Então, você quer pular da pedra tal no rio? Ok. Mas antes você vai lá embaixo, você vai ver aonde que você vai pular, se tem muita pedra, se tem madeira, se você pode pular de cabeça ou não, dependendo da profundidade. Então é isso. O medo ele serve para isso, ele serve para você ter cautela, pra você ser cuidadoso, certo? E quem não sente medo, na verdade, é irresponsável e inconsequente. Essa que é a realidade. Porque a pessoa que se diz que não tem medo, ela, infelizmente, pode ter até uma vida mais curta do que as outras pessoas, né? Isso falando de aventuras e falando de todos os outros aspectos da nossa vida, né? E a coragem é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Então é aí que tá a questão. Uma coisa não exclui a outra. O fato de você ser corajoso não exclui que você não vai ter medo. Mas a coragem, ela é o que mantém a gente ativo para fazer as coisas, mesmo com medo. Certo? E aí o pastor dessa lição escreveu um trecho com as próprias palavras dele. Eu achei muito interessante para trazer as mesmas palavras para a gente aqui refletir. É tipo uma interpretação dele, né? Dos versículos. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Imagina isso, é Deus conversando com Josué. É uma tradução do pastor. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas e inclusive seu próprio medo. Porque eu, né, Deus, já te disse o que eu vou fazer, né? Então, é isso. É uma afirmação. Deus está falando, vai, só vai. Confia em mim e vai. Eu sei que você está com medo, mas vai. Isso serve muito pra gente. Porque quantas vezes a gente se paralisa por causa do medo e a gente não pode permitir que isso aconteça. Sentir medo é normal, de novo, repito, mas a gente precisa ter a coragem para dar aquele passo e confiar. Simplesmente confiar em Deus e dizer assim, Deus, eu tô com medo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, não sei, não tô entendendo, mas eu tô confiando em ti e eu vou.
entendeu? E é isso. O último ponto, né, pra gente finalizar, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer, que é o versículo 7 e 8. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, né? Tá bem escrito aqui, né? Descrito, né? O que Josué deveria fazer. Deus dá a orientação exata do que ele tem que fazer, né? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que você será bem-sucedido. Não cesse em falar deste livro, né? Medite nele de dia e de noite. E tudo isso, gente, tudo isso que Deus fala para Josué neste momento serve pra gente nos dias de hoje e vai continuar servindo pra gente eternamente. É óbvio que a gente não tem como comparar toda a grandiosidade da missão que estava disposta, desculpa, para Josué naquele momento, né? Nós não temos missões tão grandiosas quanto a dele, mas isso não nos coloca abaixo, tão abaixo assim, né? Nós somos filhos de Deus também. Nós temos a promessa, Deus tem uma missão, um propósito na nossa vida. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, esteja atento e peça que Deus deixe isso bem claro para você, que Ele vai te responder, sem dúvida, no momento dele, na hora exata que você tiver de saber disso, Ele vai te informar, sem sombra de dúvidas Ele vai. Então, ele deixa essas orientações para Josué, né, bem claro, bem específico, e continua enfatizando a ele de que ele será bem sucedido se ele fizer tudo isso, né? E como conclusão, um primeiro ponto, vamos dizer assim, da conclusão, é de que Deus tem uma missão para todos nós, né? Como eu falei. Então, esteja atento. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sei qual é a minha missão, tá? Mas dá uma olhada nas pessoas que estão à sua volta, na sua família, nas pessoas que trabalham com você, na sua igreja. Às vezes você não está percebendo, mas alguém ao seu redor está precisando de ajuda. E é nesse momento em que Deus quer usar você para fazer alguma coisa. Nem que seja ajudar financeiramente, emocionalmente, nem que seja só para você ser o ombro para aquela pessoa, um ombro para ela chorar. Às vezes é só isso. Que para você é só, mas para a pessoa que vai chorar no seu ombro é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, esteja atento, esteja conectado com Cristo, com o Espírito Santo e como eu venho dizendo, né, essa conexão ela é gratuita, 24 horas, é um Wi-Fi que não tem problema de sinal. Eu vivo fazendo esse comercial para Deus. Então, esteja nessa conexão direta. Um segundo ponto, confie nas promessas de Deus. Sabe, assim, bota a venda, mas não a venda para você, mas para você focar, sabe? Para você olhar para lá e, Deus, independente de tudo que está acontecendo aqui, eu quero focar. Meu alvo é Cristo e meu alvo é Cristo e não importa o que aconteça, não importa o meu medo, a minha ansiedade, a minha preocupação, não importa nada. O que importa é seguir com o alvo, olhando para Cristo e fazendo o que é da vontade dele para a sua vida. E, mais uma vez, né, só para enfatizar de novo, o terceiro ponto o medo é super, super normal. Então, não se sinta mal, não se sinta fraco por sentir medo. Em hipótese alguma, se sinta fraco por sentir medo. Medo é super normal, super natural. Só tem que tomar cuidado, obviamente, com o medo
e a ansiedade excessivas, né? Porque aí já não é normal. O medo normal e natural é aquele medo que, como eu falei, ele vai fazer você parar para raciocinar e tal, e a coragem vai mandar você dar aquele passo para frente, mais um passo para frente consciente e confiante em Deus, né? Então, nada em excesso, na verdade, faz bem, né? E o quarto e último ponto, se concentre no básico. Se concentre no básico. Não adianta permitir que as coisas perturbem a sua cabeça. Não dê oportunidade, não dê brecha, não permita que essas coisas dominem e controlem você. Eu venho seguindo um trabalho bem pessoal meu mesmo, de me controlar para que não permita que as coisas me controlem. É até um pouco estranho, não sei se vocês entenderam. Mas assim, eu quero ter domínio e controle das coisas. Lógico que Deus tá acima de tudo, ele controla. Mas o que eu tô dizendo assim, por exemplo, eu tenho vontade de comprar tal coisa. Aí foi aquela vontade, mas aquela vontade ela não é real, sabe? É só uma coisa momentânea ali, aquela emoção. Não é real aquilo ali, tudo aquilo ali não é real. E aí eu me controlo, eu paro e penso assim, mas eu realmente preciso comprar aquilo? Eu preciso comprar isso agora ou eu posso deixar para depois? Entendeu? Então, é essas coisas que a gente tem que estar atento, tem que estar ligado. O que eu falo, eu tenho que controlar a minha vida e não deixar que a vida me controle, né? Porque eu tendo esse controle, fica muito mais fácil para eu entregar ele nas mãos de Deus e permitir que Deus conduza a minha vida. Porque senão fica uma briga, uma disputa de controles e de desejos e enfim, fica uma briga. Quem é que manda mais, quem é que controla mais, quem é que... Por exemplo, eu controlo meu dinheiro. Eu controlo meu dinheiro. Deus me dá o sustento, né, através do meu trabalho, e eu controlo meu dinheiro. E eu falo para todo mundo, eu sou dona do meu dinheiro, não o dinheiro é meu dono. Porque tem isso, né? Às vezes tem gente que é dominada pelo dinheiro e não domina o dinheiro. E isso é só um exemplo, que é para tudo na vida. Né? Eu dei o exemplo da venda, dei o exemplo do dinheiro. São exemplos práticos aí pra gente. Mas todos os sentidos da vida, eu tô tentando fazer um trabalho para funcionar dessa forma comigo, entendeu? E recomendo, se você assim quiser, obviamente, né? Fazer esse exercício também para sua vida. Então é isso, gente. Essa foi mais uma lição, né? Lição 9, palavras de encorajamento. Não tem palavra de encorajamento melhor do que a nossa Bíblia, né? Como diz o versículo 8, eu vou repetir ele mais uma vez. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui é Deus falando para Josué naquele momento, mas que serve para a gente com certeza. Então, não cessem de falar e de viver esse livro aqui. Não cessem. Como eu venho falando, assistam vídeos, né? Inclusive esse é um dos vídeos de uma lição, de uma revista, pregações, assistam que não faz mal assistir, eu também assisto, mas não abra mão em hipótese alguma da leitura da palavra, não abra, porque você pode ser enganado, porque eu não tenho a verdade absoluta, fulano lá do canal que você assiste não tem a verdade absoluta. Uma hora ele tá bombando, tá falando as coisas certas e reais e você na emoção tá indo tudo bem, tá tudo caminhando bem, mas em algum momento ele vai falar alguma heresia, infelizmente. Ou não, pode ser que não, mas eu tô falando assim, acontece, né? Eu tive alguns exemplos assim, né?
de estar ali acompanhando o canal da pessoa e tal, super empolgada, cheia de unção, aquela coisa toda e tal. E aí chegou um momento que eu comecei a não ver mais verdade. Então, por isso que você tem que estar conectado com o Espírito Santo e conectado com a palavra, com Deus, com Jesus Cristo, enfim, né? Para que você não seja enganado. Então é isso, minha gente. Essa foi mais uma lição. Fiquem com Deus e saudades de vocês. Vamos aparecer nos cultos, né? Estamos aí de volta, mesmo que com número reduzido, mas estamos aí, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.